E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York. E bem-vindo ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns erros que muitos brasileiros cometem quando estão aprendendo inglês. Esses erros usualmente são de gramática e vocabulário e geralmente são cometidos pelos brasileiros que tentam traduzir de português. Então, hoje vamos falar sobre 8 erros comuns que os brasileiros cometem em inglês. Vamos lá! Número 8. How long time? Muitos brasileiros falam how long time porque eles estão traduzindo quanto tempo para o inglês. Você pode perguntar how long ou how much time, mas não pode usar as duas formas juntas. Também, em inglês, a gente geralmente usa o present perfect e o present perfect continuous para perguntar há quanto tempo. How long time do you learn Portuguese? How long have you been learning Portuguese? How long have you studied Portuguese? Número 7. I love this music. Em português, a palavra música pode ser singular ou plural, mas em inglês, music somente pode ser na forma singular e se refere ao gênero. Hip-hop, pop, and electronica are my favorite genres of music. Em inglês, para falar uma música, tipo uma canção, a gente usa a palavra song. I really like Ariana Grande's new music. I really like Ariana Grande's new song. Número 6. Do you can help me? Muitos brasileiros têm dificuldades com os modal verbs em inglês. Geralmente, uma das primeiras coisas que eles aprendem em inglês é formar as perguntas. Por exemplo, I am a student. Are you a student? He plays soccer. Does he play soccer? Então, quando os brasileiros tentam fazer uma pergunta com os modal verbs, muitas vezes incluem mais do que o necessário. Em muitos casos, eles colocam o verbo do. Do you can help me? Can you help me? Número 5. Thanks God. Muitos brasileiros falam thanks God porque eles estão tentando traduzir diretamente de português. Mas falar isso é errado. Na verdade, thanks é um jeito muito informal para dizer obrigado. Então, falar thanks God é o mesmo que falar valeu Deus. A gente fala thank God porque nesse caso, thank é usado como verbo. I thank you. Eu te agradeço. Thank God it's Friday. Número 4. Are you Native American? Em português, falar que alguém é nativo brasileiro significa que ele nasceu no Brasil mesmo. Igualmente, falar que ele é nativo americano significa que ele é dos Estados Unidos. Mas em inglês, Native American tem outro significado. Esse termo significa indígena. Cherokee, Iroquois, and Navajo make up some of the largest Native American tribes in the United States. Para saber se alguém é nativo americano em inglês, pode perguntar Were you born in the United States? Ou Are you a native-born American? Número 3. I live in the countryside. Geralmente, os brasileiros são ensinados que o interior tem a tradução de countryside em inglês. Mas muitos brasileiros usam essa palavra em inglês errado. The countryside, ou the country, significa um lugar rural. Por exemplo, a casa dos meus pais no interior de Nova York de verdade fica no countryside.
porque fica numa área rural, cheio de árvores e fazendas, e a cidade mais perto onde a gente pode fazer compras ou comer fica 10 quilômetros de distância. I lived in São José do Rio Preto, in the countryside of São Paulo. I lived in São José do Rio Preto, a city in the state of São Paulo. É difícil traduzir o interior de português, porque esse conceito não existe nos Estados Unidos. Tudo depende do estado. Por exemplo, Buffalo is a city in upstate New York. Orange County is a beautiful region in Southern California. Número 2. I have difficulties. Falar eu tenho dificuldades em português é muito comum, e a expressão pode ser usada em quase qualquer situação. Mas em inglês não é muito usada. Se uma pessoa fala I had difficulty in making friends in the beginning, é um jeito meio formal. Geralmente, tenho dificuldades tem a tradução de I have problems, I have issues, ou I have challenges. Memorizing phrasal verbs is my biggest problem in English. Número 1. I have a doubt. Como eu tenho dificuldades, a frase eu tenho uma dúvida tem uma tradução literal que a gente não usa em inglês. A palavra doubt significa hesitação ou falta de confiança. Por exemplo, I originally had doubts about him, but he turned out to be a great guy. Eu tinha dúvidas de confiar nele, mas acabou sendo um ótimo rapaz. Para falar que você tem uma dúvida sobre algo, na aula, por exemplo, a gente fala I have a question ou I have a concern. I have a question about the present perfect. Could you help me? Então, gente, essa foi a minha lista de 8 erros comuns que os brasileiros cometem em inglês. Só porque uma tradução literal existe em inglês de português, não significa que é a forma correta ou a forma usada entre os nativos. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.